insônia, eu li, sabe? Eu me coloquei no lugar de quem dorme mal, eu tentei sentir a dor de quem não dorme. E é nesse lugar que eu me coloco, porque é esse lugar que eu estou prestando serviço. Porque assim, vamos combinar que uma pessoa que não tem insônia, ela não vai assistir um programa sobre insônia, não é? Não faz sentido. Então eu tento me colocar no lugar de quem passa por aquilo, né? De quem tem aquilo. E é a partir daí que eu desenvolvo as perguntas, as questões, né, ao longo do programa. Porque o grande intuito é você oferecer esse serviço, né, e ajudar as pessoas, como eu digo às vezes apresentando, a viver melhor. E esse é o esforço do jornalismo. É você entrar no lugar de quem se interessa por aquilo. Porque assim, é óbvio que a gente não vai se interessar por tudo. Como as meninas também não fazem coberturas vibrantes todas as vezes. Não é todo evento, toda pauta, todo contrato, toda praia é mais difícil, porque toda praia tem seu charme. Mas assim, não é todo assunto que lhe envolve afetivamente. Às vezes eu até brinco. Eu fiz um programa sobre, não sei se foi filho adolescente que eu fiz, que eu até brinquei. Eu digo, gente, eu acho que esse é um dos programas que mais tem a ver comigo, porque está casado, as minhas dúvidas pessoais com a entrevista. Mas assim, 90% não tem nada a ver com a minha vida. Eu me coloco realmente no lugar de quem precisa saber daquilo, de quem tem dúvidas sobre aquilo. Ícaro Gabriel. Boa tarde, Ícaro Gabriel, graduando em jornalismo pelo UFC. E a minha pergunta é mais direcionada para Maria Letícia e para Morena Lima. Como o profissional de imagem hoje consegue estabelecer uma relação harmoniosa entre o próprio trabalho para com as limitações de resolução e enquadramento das postagens nas redes sociais? Essa parte é muito boa. Mas vou pedir para repetir. Então, eu entendi o que falou, mas, por favor. Vou falar aqui de novo então. Como o profissional de imagem hoje consegue estabelecer uma relação harmoniosa do próprio trabalho para com as limitações de enquadramento e resolução nas postagens nas redes sociais? Tá. É bem estressante, né? Tirar uma foto com qualidade incrível e quando volta no Instagram a qualidade perde bastante. Também questões como certos eventos, as fotos precisam ser na horizontal e como que eu deixo essa foto perfeita no Stories, que é naquele formato 9:16. Então é um desafio, mas a gente vai encontrando formas, acho que a gente tem que se adaptar. A gente não vai deixar de fotografar da forma que a gente precisa e nem vai deixar de publicar o nosso trabalho por isso. Então acho que a maior dificuldade mesmo é com a perda da qualidade, mas em questão de formato, é adaptação. Não sei se foi a tua pergunta. Em questão de veículo, como o Rios, por exemplo, é uma grande dificuldade que eu encontro hoje, porque em questão de mini documentários, reportagens, entrevistas, quando a gente produz com a câmera, geralmente sempre é na horizontal, e na hora de colocar no Rios, a gente tem que tomar aquela decisão de ou publicar na horizontal, ou de colocar o vídeo deitado e pedir para o telespectador virar o celular. Então, acho que é um desafio tanto para quem publica quanto para quem recebe esse produto. Mas a gente vai se adaptando, não tem o que fazer, né? O Instagram manda, a gente faz. Em relação à qualidade, eu acho que não é tão grave assim, pelo menos para a foto. Eu ainda consigo ter uma boa qualidade de imagem. Acho que para vídeo também, né? Dependendo. Mas a questão da proporção, do enquadramento, dificulta muito mesmo. Eu chego a fazer em pautas sociais 2 fotos. Uma, porque a gente sobe para o site também, né? Então a gente tem mais liberdade. Então eu visualizo aquela foto subindo para o site e subindo para a rede social, no caso do Instagram, né? Que a gente usa aquela proporção 4:5, né? Ela não é quadrada, ela é um pouco mais comprida. Eu chego a fazer 2 fotos diferentes para casar. Se eu sei que aquela foto não pode passar, tem que ser postada,
aparecer todo mundo, o desafio maior é quando tem muita gente. Com certeza aquela foto é horizontal, né? Caso de congresso, ou sei lá, uma foto com mais de 5 pessoas normalmente é desafiante. Você postar e não cortar todo mundo do jeito que tem que ser, nessa proporção. Aí, de vez em quando dá certo, mas eu chego a fazer 2 fotos. Se aquela foto não for muito importante, eu faço mais próximo e tiro o zoom para quando for colocar no Instagram, aparecer todo mundo com a ambientação que precisa e tudo mais. E ainda tem a sangria para o título, né? Para algum design gráfico, alguma coisa assim, tipo. Mas é um desafio. Luiz. Boa tarde, Luiz Carlos, jornalista do UFC. A internet acaba sendo um dos principais canais de divulgação do trabalho do fotógrafo, né? Mas ao mesmo tempo que ela dá alcance, ela acaba tirando um pouco do controle de quem tem acesso ao trabalho de vocês. Eu queria saber se já aconteceu alguma vez de alguém se apropriar de forma indevida do trabalho de vocês e como vocês podem tentar se proteger desse tipo de prática. Nunca aconteceu comigo, assim, alguém usar minha foto e dizer que é ela que fez. Nunca aconteceu, no que eu tenho visto. Mas acontece muito da pessoa divulgar e não citar. E, assim, eu não gosto de confusão, sabe? Eu evito, então eu só entro lá no privado e digo, oh, por favor, por gentileza, ou então nos comentários, coloca o crédito, vamos para fortalecer o trabalho aqui da fotógrafa, né? E é isso. Basicamente, nunca aconteceu assim nada grave, né? Que a pessoa pega e usa a sua foto e não, eu fiz, ou vídeo, graças a Deus não. Colocar uma publicidade. Nunca. Também nunca me aconteceu em relação a uma foto específica ou um vídeo específico. Às vezes, quando eu tinha uma empresa, acontecia muito com as ideias, o design, com a identidade visual, essa cópia da identidade visual. Até da própria estratégia, por exemplo, você fazer a cobertura de um evento usando uma linha editorial ali que está no seu padrão, para você ver outra pessoa fazendo exatamente igual. Mas não tem, infelizmente não tem muito o que ser feito. Então você vai criando aquela resiliência de se eu estou fazendo esse padrão e agora outras pessoas estão copiando, eu vou então melhorar o meu padrão, aprimorar o meu padrão, fazer de uma forma diferente. Eu acho que sempre tem espaço ali para você encontrar um escape de autenticidade, fazer diferente. E realmente, como a Morena disse, não tem o que fazer, você também não vai entrar em confusão. Só se estressa e depois procura um escape, um jeito diferente de fazer. Temos 3 últimas perguntas. Agora é o Ícaro, só para criar uma expectativa que já está terminando, porque está meio. Estou vendo que a bancada, né? Está muito explorada, está exaurida. Ícaro Duarte. Boa tarde, Ícaro Duarte, graduando em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. E a minha pergunta vai para o Cláudio Zalando. Bom, eu queria perguntar quais eventos sociais e culturais o senhor acredita que esteja crescendo no mercado cearense e brasileiro atualmente? Como o jornal O Povo ele se posiciona em relação a esses eventos? Bom, o jornal faz muitas parcerias com muitos eventos em vários formatos, né? O jornal tem o grupo de comunicação tem 96 anos, então tem inúmeros formatos de fazer parceria com eventos, né? No geral, o grupo, até porque o caderno de cultura com mais de 30 anos, então a gente é mais ligado aos artistas locais, né? Aos eventos que têm, digamos, um determinado padrão, né, estético, musical. Então isso aí enfim, de mercado, existem várias possibilidades. Eu entendo que o Ceará e Fortaleza em específico, nos últimos anos cresceu muito. As artes visuais aqui estão fortíssimas, né? A gente tem muitos equipamentos de imagem e arte visual. A gente está aqui, por exemplo, num equipamento como esse, que é um equipamento novo. Eu acho que o museu tem
6 anos, esse aqui? Nem isso, né? 7 anos. Pronto, que é um equipamento novo, né? A Pinacoteca. Então, por exemplo, essa área, eu entendo que tem poucos jornalistas especializados em artes visuais. Por exemplo, pouca gente escreve sobre isso com realmente repertório, estudo. Entendeu? Então, por exemplo, é uma área maravilhosa, que não existe uma exposição sem um catálogo, sem um texto justificativo, sem divulgação. E escrever sobre arte é algo muito particular e que demanda realmente estudo, subjetividade, uma certa poética. É um tipo de texto muito fino, mas também é um tipo de texto que vale mais. Entendeu? Então, se você domina, né, se você consegue fazer um texto bom para isso e se tornar uma referência em jornalista dessa área, é uma possibilidade também. Mas a gente vive numa cidade muito agitada, com muita opção e com muito evento, e isso aí é uma área ótima de trabalho. Muito bem. João Pedro Lima. Boa tarde, meu nome é João Pedro, eu sou estudante de primeiro semestre em jornalismo no UFC, e a minha pergunta vai mais direcionada para as senhoritas, porque tem a ver com a fotografia, obviamente. Eu queria saber como é e se é possível conciliar a parte da inspiração artística da fotografia com as imposições que o mercado de trabalho desse ramo coloca. Se é possível conciliar e como que faz isso? Tem pauta que dá e tem pauta que não dá. Tem pauta que a gente consegue colocar nosso feeling, né? Nosso tempero, como a Letícia falou, e fazer o que a gente tem que fazer e fazer um pouco mais do nosso jeito, que pode ser usado ou não. Naquela capa do relógio, da vitalização do relógio, a pauta era fotografar pessoas ao redor da praça e perguntar o que elas estavam achando sobre a revitalização. E aí nós conhecemos esse senhor, esqueci agora o nome dele, que tinha essa tatuagem no relógio, e eu fiz uma foto do joelho dele para baixo, assim, para o chão, ele de costas aparecendo o relógio e de fundo o relógio em si. E era uma foto que não era uma obrigação minha fazer essa foto, mas ela acabou sendo utilizada, né? Então a gente tem sim essa abertura, e eu acho que é enriquecedor, né? O trabalho fica mais rico, mas realmente tem outras pautas que não dá, é aquilo ali pronto, mas quando tem essa abertura é muito, muito gostoso, porque você consegue mostrar mais da sua fotografia, né? Do seu estilo de fotográfico. A mesma coisa que a Morgana trabalhando. Eu não sei quem é Morgana. A mesma coisa que a Morgana falou em relação ao São Luís, que é um equipamento mais tradicional, a nossa cobertura de eventos, ela tem uma linha a ser seguida. Então, a gente não pode criar muito. A gente faz a cobertura de um evento da forma que tradicionalmente é comunicado. Mas, às vezes, a gente ousa e tira uma foto em um ângulo diferente, de uma forma diferente. Até então, as coberturas costumavam muito ser feitas ali na sala principal, seja de shows, de musicais, teatros. E aí, nos últimos dois musicais que tivemos, a gente fez mais fotos ali em cima do mezanino, que é a parte de cima. E geralmente essas fotos não saíam, as fotos elas eram tiradas bem de perto ou então voltadas para o público. Fizemos essas fotos no mezanino, pegando mais um espaço completo, as luzes, na própria edição a gente deu uma fortalecidinha em algumas luzes, e essas fotos foram aprovadas, elas foram para o site, coisa que antes não tinha foto naquele ângulo, por exemplo. Então foi um ousar bem sutil,
mas que a gente vai fazendo esses testes e às vezes, como aconteceu no caso da Morena, é aprovado e é muito gratificante. Bem, agora a pergunta da Clara Ellen, e com ela a gente encerra a sessão da entrevista coletiva. Boa tarde, eu quero finalizar, né, agradecendo a vocês pelo tempo e por estarem aqui, né, pela disponibilidade. A minha pergunta vai para as meninas que trabalham com fotografia. Eu acredito que vocês concordam comigo quando eu digo que a acessibilidade é uma característica da fotografia, né, do fotógrafo. Eu quero saber se vocês acreditam que a acessibilidade do fotógrafo é um pré-requisito para trabalhar com fotografia ou se é algo que é desenvolvido durante a profissão. É desenvolvido, com certeza. Eu acredito que essa questão do olhar, né, do olhar de cada fotógrafo, ele é muito particular. Então, às vezes, você, conforme vai entrando nesse mercado, você vai desenvolvendo o seu olhar para o que aquele veículo específico que você trabalha precisa e você vai atender aquela sua demanda de trabalho. Ou, no meu caso, e na Morena, que a gente trabalha como fotógrafo de freelancer, a gente tem muita liberdade de trabalhar esse olhar em universos diferentes. Então, o olhar é algo a ser trabalhado, assim como o Clóvis falou. Então, a fotografia é muito sobre estudo de referência, sobre estudos além do seu nicho, além do que você gosta. Então, eu acho que o que constrói o nosso olhar não é só o trabalho da fotografia, mas é a sua vivência de mundo, a forma que você vê o mundo. Como quando eu falei no começo que, apesar de eu ser moradora da Barra do Ceará, eu vejo a Barra do Ceará com um olhar de turista, não foi sempre assim. Foi um olhar que eu fui construindo, primeiro, porque eu precisei trabalhar com a Barra, e conforme eu fui precisando trabalhar, eu fui desenvolvendo esse olhar mais sensível. Mas morei lá a vida